Saudações a todos os rádio ouvintes. Nós somos a Rádio Alfa, ainda enquadrado no Dia dos Professores, foi no dia 23 de abril. Inauguramos hoje uma sequência de 3 debates relativos à educação, uma homenagem que também a Rádio Alfa faz ao setor e a todos aqueles que se dedicam à causa educativa. Neste primeiro debate, a conversa vai girar à volta da reforma educativa, um tema sempre abrangente, transversal e aberto a todos os atores: Ministério da Educação, professores, pais encarregados de educação, alunos e a própria sociedade civil, a tal entourage necessária ao processo de ensino-aprendizagem. Vamos hoje debater, como dissemos no início, a reforma educativa. Importa dizer que, como tudo na vida, aqui também não há consensos e vamos ver até que ponto com os sindicatos a mistura. Inevitável também é que é no dissenso que gera o consenso. Isso é positivo, são quase 2 horas de debate. Nos nossos estúdios temos já altos responsáveis e decisores do Ministério da Educação. Eu me permito cumprimentar Adriano Moreno, Diretor Nacional de Educação. Muito bom dia. Muito bom dia. Ele que já é um habitué aqui nas nossas casas. Senhor Diretor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Muito obrigado. Rosa Silva, Diretora dos Serviços de Desenvolvimento Curricular, Formação de Professores e Promoção da Educação à Distância. Senhora Diretora, muito bom dia. Bom dia. E muito obrigado por aqui estar conosco. Gostaríamos de vê-la mais vezes por aqui. Muito obrigada. Eu quero informar-vos que teremos também aqui o presidente do SINDEP, Jorge Cardoso, que nos vai acompanhar à distância a partir de São Nicolau. Cumprimento-lhe, Jorge Cardoso, muito bom dia. Muito bom dia. E muito obrigado por aceitar participar neste nosso debate. Mais adiante vai-me dizer o que é que está a fazer em São Nicolau. O debate é aberto ao público, sintonize-nos, pois, 89.9 na Praia, 99.6 em Santiago Norte, 96.7 na região de Barlavento. Poderá participar também através dos seguintes contactos: 979 95 95, 979 95 95, 930 30 05, 930 30 05. Posto isto, vamos ao debate. Começo por si, Adriano Moreno. Numa espécie de retrospectiva, diga-me como é que foi o Dia dos Professores. Enfim, não me parece que terá sido a repetição da matéria dada. O que é que aconteceu de novo? Muito bom dia a todos uma vez mais. Cumprimentar a todos os radiovintes, ao Dr. Zé Mário, à colega Rosa Silva e ao colega Jorge Cardoso. A dizer-lhe que o dia dos professores foi um dia tranquilo. A semana, ou os dias que antecederam, é que foram um bocado portanto, de muita reflexão por parte das várias delegações, de vários debates com temas que geram à volta daquilo que é o dia a dia. Homenagem aos professores que já se aposentaram, homenagem aos professores que se destacaram ao longo do último ano. Portanto, foi uma semana de muita reflexão, sobretudo sobre aquilo que é o papel e a importância do professor. Muito bem. Quando falamos de qualidade em educação, do que é que estamos a falar realmente? A qualidade na educação depende um pouco daquilo que é o ângulo de análise que as pessoas fazem, mas portanto, a qualidade é o resultado de um conjunto coerente de vários processos. Portanto, onde há o papel claro do Estado, o papel das escolas, dos professores e também dos alunos e encarregados de educação. Nós temos que definir parâmetros de comparação que permita sempre que haja alguma comparabilidade. Mas eu diria que, portanto, o conceito de qualidade é um bocado subjetivo. E também costuma-se dizer que é uma meta móvel, não é? Quanto mais com certeza, avançamos... a plenitude nunca atingimos, portanto, quanto mais progressos atingimos, mais a gente quer aperfeiçoar o nosso sistema de ensino. Muito bem. Rosa Silva, quer acrescentar? Sim, portanto, falando da qualidade, é claro que ela é móvel,
É claro que, portanto, as sociedades mudam, portanto, também a qualidade deve mudar. Porque nós, portanto, queremos sempre o melhor, queremos sempre a excelência, e então temos que ir corrigindo e ir, portanto, atualizando conforme as novas políticas, conforme, portanto, o que passa a nível do mundo, não é? Cabo Verde está inserido numa sociedade e deve também acompanhar o que acontece lá fora. Portanto, é por isso que a nossa educação também deve acompanhar, e com isso também a primazia na qualidade, não é? Por isso, as sucessivas reformas educativas foram sempre para melhorar a qualidade do sistema educativo cabo-verdiano. E a qualidade passa, é claro que passa por um conjunto de fatores. E esses fatores engloba, claro, os professores que estão na linha de frente, porque portanto, são os professores que vão implementar toda a revisão curricular. Portanto, tudo que é novo, tudo que é inovação. Portanto, começamos pela formação docente. É por aí que começa, portanto, a qualidade. Portanto, tem muito a ver com a sua formação docente que ele recebe, a sua formação inicial e toda a sua formação contínua. E depois, então, vamos introduzindo as inovações que vão aparecendo na sociedade. E que portanto, é foco de atenção em todas as sociedades. Muito bem. Senhor Diretor, diga-me uma coisa. Concretamente, em que consiste essa reforma? O que é que está a ser reformado a nível da educação? Nós reformulamos todo o plano de estudos, tanto do ensino básico como do ensino secundário. Portanto, é o primeiro pilar assim. Também demos uma importância grande àquilo que é o papel e a importância do professor, elaborando o Plano Nacional de Formação de Professores, a elaboração dos materiais didáticos, manuais escolares. Nós vamos ter manuais escolares para todos os anos de escolaridade. Neste momento já temos manuais de todos os anos até o 8º ano, todas as disciplinas até o 8º ano. Para o ano vamos ter manuais do 9º ano e assim por diante, até terminarmos o 12º ano com todas as disciplinas, com manuais. Portanto, também a estrutura educativa, as escolas em si precisam ter melhores condições, tanto ao nível daquilo que é as infraestruturas, mas também ao nível daquilo que é o equipamento em si. Portanto, a parte tecnológica para nós também é muito cara. E nisto, portanto, nós estamos neste momento a iniciar a reforma no 10º ano. O 10º ano, portanto, está ainda em reforma. Para o ano vamos começar com o 11º e terminar os ensinos secundários. Os anos anteriores já foram concluídos, portanto? Sim. Muito bem. A informação que eu tenho é que vai, portanto, enfim, já disse aqui, é uma reforma que vai abranger todos os anos de escolaridade até o 12º ano de escolaridade. Neste momento, em que pé é que estamos e em que níveis? Nós já estamos, neste período, a experimentar os programas do 10º ano de escolaridade. Sendo que a principal diferença com os anos anteriores, ao nível do ensino secundário, é que agora o ensino secundário faz-se num ciclo de 4 anos, portanto, a partir do 9º ano até o 12º ano, em que o 9º ano é um ano complementar das aprendizagens do ensino básico, e a partir do 10º ano os alunos já podem escolher as áreas de ensino, portanto, tanto a área científica como a área tecnológica, a área de artes e a área de humanística. Portanto, sendo que também uma novidade dessa reforma é que a matemática ela está em todas as áreas que os alunos escolherem, obviamente inclusive as áreas de letras. Inclusive nas artes, matemática aplicada às artes e matemática aplicada às humanidades, portanto às ciências humanas, no caso da área humanística. Sem contar com aquilo que já vinha de trás, que é a matemática na área económico-social e matemática na área científico-tecnológica, portanto, para precisamente podermos enraizar mais o raciocínio lógico que envolve a matemática e os alunos todos poderem ter ferramentas que os permitem ingressar em qualquer curso, e que hoje em dia, como sabe, todos os cursos exigem um nível mínimo de matemática. Do ponto de vista do conteúdo, refiro uma disciplina de matemática, qual é a grande diferença entre as chamadas áreas mais duras, científicas, e as áreas mais de letras? São aplicações, sobretudo. Nas áreas de letras, portanto, são ferramentas que ajudam os alunos a aplicar a matemática, que o ajude no seu dia-a-dia enquanto profissional das artes ou das ciências humanas. Mas o conteúdo é o mesmo? Não, o conteúdo não é o mesmo, é uma matemática aplicada. Portanto, é diferente daquilo que é a matemática
da área científico-tecnológica e a área humanística. Portanto, tem conteúdos que permitam com que sirva o aluno para ter ferramentas que no seu dia-a-dia, enquanto um ator da ciência social, pode, portanto, usar essa ferramenta sem nenhuma dificuldade. Rosa Silva, enquanto diretor de Serviço de Desenvolvimento Curricular, Formação de Professores e Promoção da Educação à Distância, como é que esse conteúdo curricular foi trabalhado e está sendo trabalhado concretamente com os professores, que são os principais atores, como disse, para a implementação de toda essa reforma curricular? Sim, permita apenas complementar o que o Sr. Diretor Nacional acabou de dizer, para falar também que antes de iniciarmos a revisão curricular, temos a lei de base do sistema educativo, que foi adequado. Não é? Portanto, o sistema também dentro do quadro da reforma. Dentro do quadro da reforma, portanto, o sistema educativo, portanto, dentro do programa do governo, não é? Então, teve-se que fazer pequenas alterações à lei de bases, prestando o sistema educativo a ter 3 ciclos, não é? 2 ciclos no ensino básico e 1 ciclo no ensino secundário. Portanto, neste momento, portanto, temos portanto, o ensino básico obrigatório. Portanto, quando falamos de obrigatoriedade, temos todas as implicações que vêm juntamente, de 4 anos de cada ciclo, e depois vamos para o ciclo de 4 anos, como disse aqui o Sr. Diretor, e bem, portanto, do 9º até o 12º ano, para as 2 vias, a via geral e a via técnica. Não é? Portanto, e depois, portanto, e com tudo isso, então vai-se implementando as diferentes fases da revisão curricular. Como disse o Sr. Diretor, temos a formação dos professores, temos a implementação, as mudanças, a revisão do currículo. Portanto, quando falamos do currículo, vêm todos os materiais didáticos, o programa, os manuais, os recursos interativos, etc, etc. E vem também o sistema de avaliação, que tem que acompanhar também o sistema educativo. Portanto, se eu tenho um sistema formatado para ciclos, formatado para 4 anos de cada ciclo, eu tenho também que adequar o sistema educativo, o sistema de avaliação a esse formato. E então, em relação à revisão curricular, concretamente ao que me perguntou, é claro que, portanto, nós temos introduzido paulatinamente a revisão curricular. No ensino básico introduziu-se 2 anos, não é? Anos ímpares e anos pares. Começamos pelo 1º e 5º ano e fomos aí fechando. Tivemos 4 anos letivos e fechamos a revisão curricular no ensino básico. No ensino secundário vamos ano a ano, porque é diferente, tem uma outra especificidade. E neste momento estamos no 10º ano. O que é que nós fizemos no 9º e o que é que estamos a fazer no 10º? Nós colocamos os programas para experimentação o 1º ano. Portanto, com a audição aos professores, portanto, com a aplicação de diagnósticos, com encontros online, porque nós estamos num país arquipelágico, não conseguimos estar em todas as escolas, mas temos a capacidade de trabalhar online com os professores, ouvindo os professores, analisando as respostas que nos têm enviado. Portanto, todos os professores são ouvidos, portanto, os professores que estão a trabalhar com a disciplina, com o ano de escolaridade, através dos diagnósticos que se apresentam. Não é? E vão apresentando e vão-se, portanto, introduzindo o que é necessário introduzir, não é? Para o 10º ano, por exemplo, neste ano, nós introduzimos as 4 áreas, introduzimos as disciplinas e neste momento estamos no diagnóstico, estamos a aplicar um diagnóstico para saber como é que foi o 1º e o 2º trimestre. E a partir daí, então, os conceptores dos programas, que são equipas formadas por professores das universidades e professores que estão no sistema do ensino secundário, não é? Portanto, há essa interligação entre esses dois níveis e depois vai-se introduzir as devidas alterações. Só após termos os programas fechados é que então iremos para a construção dos manuais. Muito bem. Portanto, algum acerto está um pouco condicionado ainda a esse diagnóstico que vocês estão a fazer? Claro, para o 10º ano. Para o 9º ano já fizemos os acertos. É claro que pode haver ainda alguma alteração, algum afinamento a fazer, mas os manuais já estão a ser elaborados. Já temos os draft 0 dos manuais, que também são chamados os professores, uma equipa de professores, para também fazer análise dos manuais e poder dar também o seu aval. Portanto, os professores são ouvidos em todas as etapas da revisão curricular. Isto significa, portanto, que já no próximo ano já teremos, em princípio, os manuais até o 9º ano. 9º ano. Muito bem. Jorge Cardoso, enfim, suponho que me está a acompanhar. Jorge Cardoso? Sim, sim. Está satisfeito com este envolvimento dos professores nesse processo de reforma educativa ou há alguma
a dificuldade em acompanhar a proposta de reforma que o Ministério da Educação tem estado a implementar? Muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Sr. Diretor Nacional e a Sra. Diretora e a si, e também, se me permita, cumprimentar a todos os professores cabo-verdianos e desejar um bom ano, e em especial, portanto, os associados do SINDEP. Portanto, nós estranhamos bastante, estamos a acompanhar e estranhamos bastante porque na nossa auscultação e que temos vindo a fazer e estamos a fazer, os professores não estão a ser nem tidos nem achados por parte do Ministério da Educação nessa reforma que estão a implementar. E ainda ontem nós estivemos reunidos aqui em Ribeira Brava, os professores estão todos indignados. Ou seja, estão a receber tudo aquilo que recebem é um facto consumado. Porque os professores, nem os seus representantes, não estão a ser envolvidos, portanto, não foram e não estão a ser. Eu não sei se no futuro serão ouvidos nessa reforma que o Ministério da Educação está a implementar. E se não vejamos, os professores estão a ser confrontados com, portanto, sem manuais, sem materiais, numa revisão curricular que o Ministério está a implementar. De modo que e a nossa posição enquanto organização sindical também não fomos ouvidos. Eu não sei se os Jorge, sindicatos deixa-me só dizer-te uma coisa. ouvidos. A senhora diretora já disse que, enfim, os manuais estão num processo de revisão e, enfim, no próximo ano letivo, ou seja, no próximo ano, já teremos manuais pelo menos até o 9º ano. A reforma, enfim, vai no 10º ano. E neste momento, qual é a ferramenta que os professores têm para fazer essa reforma? Isso é que nós perguntamos, porque deve-se fazer a preparação. Deve-se fazer a preparação primeiro e envolver, de facto, os professores. São eles os atores de qualquer revisão curricular e só depois, então, fazer a implementação. Não é fazer o contrário. Não é fazer o contrário. Isso, portanto, nunca estaremos de acordo e não é a nossa opinião de que se deve fazer uma revisão curricular sem ter materiais concretos, com programas, com materiais para que os professores possam fazer de forma e desempenhar a sua função de forma eficiente e como se deve ser para uma boa qualidade de ensino em Cabo Verde. Deixa-me ouvir o Sr. Diretor Nacional de Educação. Sim, pronto, o doutor Jorge, eu não sei que tipo de professores é que ele está a ouvir, porque esta reforma foi feita, portanto, como a doutora Rosa já disse, pensando cada etapa e com todas as etapas os professores, e aí concordo com ele, são os atores principais desta reforma. Os professores, fizemos questão que fossem professores do ensino secundário mais os professores universitários a elaborarem os programas, portanto, todos os programas, quer do ensino básico até agora o ensino secundário, foram elaborados por professores. Obviamente não podemos ter todo mundo neste processo, mas são professores. Os programas são experimentais, ou seja, quem experimenta os programas são os próprios professores, em reuniões de coordenação. Eu aconselho a visitar essas reuniões e ver e ouvir, portanto, aquilo que os professores fazem ali. Nós nunca apresentamos fatos consumados, temos é que dar alguma ferramenta para o professor poder trabalhar. Apresentando o professor um programa experimental, que ele vai trabalhar, vai fornecer feedbacks para a Direção Nacional, que com um conjunto de consultores que tem e com uma equipe abnegada que trabalha na revisão curricular, vai promover os ajustes de acordo com aquilo que é o feedback que nós recebemos. Sem manuais, também não percebo como é que o sindicato nos diz isto, porque até o 8º ano todos os manuais estão no mercado há muito tempo. Mas Os manuais do 9º ano vão estar disponíveis agora no início do ano. Porquê? Porque precisamente nós não queremos... Quer dizer, do próximo ano letivo. Sim, nós não queremos confrontar professores com manuais já elaborados, até porque os manuais também são colocados à disposição dos professores no 1º ano para poderem dar-nos o seu feedback e podermos ver o que é que acontece. Nós não podemos depois estar a defender uma coisa e o seu contrário dizendo que não se pode fazer uma reforma sem ter todos os materiais a priori. Isto seria, sim, não envolver os professores e estarmos a confrontar os professores com dados já
já adquiridos. Eu aconselharia a ver a falar com mais gente, a visitar mais as escolas para poder perceber a dinâmica e o envolvimento dos professores neste processo de revisão curricular. Posso acrescentar mais alguma coisa? Apenas para informar, estou aqui para informar das atividades que E nós aproveito temos. para me dizer como é que esse encontro com os professores se dá, para que o Jorge Cardoso fique mais esclarecido. Eu tinha dito antes, mas pronto, posso tornar a repetir. Por exemplo, para elaborar, portanto, o documento referencial da revisão curricular, portanto, foi aplicado um questionário em todas as escolas. Não é? Em todas as escolas e, através das coordenações, foi ouvido os professores para saber o que é que precisava ser mudado no sistema educativo, principalmente estou a falar agora do ensino secundário, não é? Portanto, foram ouvidos também em relação à matriz curricular, como é que as disciplinas deveriam vir, que disciplinas deviam entrar, que disciplinas deviam sair, que disciplinas deviam ser puxadas para o 10º ano e que disciplinas deviam ficar no 11º e 12º ano. Portanto, houve um questionário, há um relatório, há um documento orientador, há um documento referencial, não é, que está à disposição de quem quiser consultar. Igualmente, depois desse documento ser elaborado, ser aprovado, então iniciou-se a revisão curricular. E nós temos feito, portanto, em mês de maio, junho, tem-se enviado, portanto, o draft 0 dos programas às escolas que são ouvidos e depois, portanto, é apresentado pelos concertores. Ouve-se os professores, dão, portanto, os seus contributos para a melhoria do programa experimental ainda. E depois o programa vai para o terreno, em setembro, e aí, portanto, o professor que está a fazer a experimentação, ele é ouvido durante todo o processo. É claro, como disse o seu diretor, não conseguimos ouvir 6.000 professores. Mas nós vamos ouvir os professores que estão a trabalhar com o 9º ano, que estão a trabalhar com o 10º ano e com os outros anos, e também os outros professores que queiram participar, podem participar porque a coordenação é disciplinar. Portanto, todos os professores da disciplina, por exemplo, de matemática, estão envolvidos. Da disciplina em reforma. Sim, em reforma, e podem dar a sua contribuição. E todas as contribuições são bem-vindas, são ouvidas e são incorporados caso há essa possibilidade de incorporar. Portanto, há uma equipa de concertores que fazem esse trabalho e que estão também em contacto com os professores nas escolas e que ouvem os professores, não é? Agora, é claro que às vezes a minha contribuição pode não ser a mais válida para se introduzir. Pode ser que a minha contribuição venha para um outro ano que não seja o ano que eu esteja a trabalhar. E muitas vezes coincide com aquilo que já é com aquilo que já propósito da reforma. está a propósito da reforma, não é? Senhor Diretor, diga-me uma coisa. Jorge Cardoso, já vou até si. Não lhe parece que faria mais sentido ter uma presença também sindical no grupo de contacto? Eventualmente seja isso que esteja a faltar, não sei. Não, naturalmente, mas repare, nós... Eles estão presentes, os sindicatos estão presentes nisso? Isto é eminentemente técnico, nós estamos a trabalhar conteúdos científicos, obviamente nós temos toda a disponibilidade, e o Sr. Ministro é a pessoa que mais fala com os sindicatos, numa perspectiva do desenvolvimento daquilo que é a carreira docente e das condições de trabalho do pessoal docente. Mas nesta perspectiva eminentemente técnica, nós, obviamente, que também, porque os sindicalistas são professores e nós temos toda a mobilidade em ouvir, e esse processo é aberto. Mas, como eu lhe disse, é eminentemente técnico, nós focamos mais no grupo de coordenadores da disciplina, juntamente com os concertores dos programas, que nos vão dando inputs para termos o melhor programa possível. E, obviamente, que estamos abertos ao diálogo com os sindicatos em toda a linha, porque são fundamentais para aquilo que é o desenvolvimento do sistema educativo cabo-verdiano. Apenas para acrescentar, como me perguntou, eu esqueci-me de dizer, portanto, nós fazemos essa abordagem com os professores e como posso dizer, para o ensino secundário, concretamente, nós iniciamos em plena pandemia. Então, todos os contactos foram feitos... Sim, eu tinha perguntado como é que esse contacto se dava. Foram feitos online, portanto, a apresentação dos programas foram feitos online e também... Foram recebendo os feedbacks. Fomos recebendo os feedbacks, fizemos encontros online, portanto, vamos os relatórios dos encontros online que fizemos com cada uma das disciplinas, não é? E neste momento eu posso dizer, por exemplo, no 10º ano, a única disciplina que nós não fizemos ainda o encontro com os professores é Biologia, Geologia e Geometria Descritiva, que teve um outro problema,
programa, mas houve a orientação de como trabalhar com essas duas disciplinas e agora já temos os programas, portanto, mais ou menos prontos e vamos fazer agora, na próxima semana, o encontro com todos os professores, portanto, os professores de Biologia e Geologia, os professores de Geometria Descritiva, para também serem ouvidos, serem apresentados o programa e depois eles vão analisar em coordenação, analisam e trazem os subsídios de melhoria dos programas. Muito bem. Jorge Cardoso. Sim. Nós pensámos que o senhor diretor acabou por responder a si mesmo, porque nós, os sindicalistas, todos somos professores. E para dizer mais do que isso, nós estamos constantemente em contato com os professores, em todos os conselhos, em todas as escolas, e, portanto, nós estamos em condições, aquilo que nós estamos a dizer é pura verdade. Portanto, primeiramente, nós somos legítimos representantes dos professores. E somos professores. Jorge Cardoso, diga-me só uma coisa. Não me diga que todos os contactos já fez, e, enfim, vai continuar a fazer, que até agora um único professor lhe disse que, enfim, vai participando neste processo de reforma. Nenhum professor, porque, veja só, fará manuais para o 9º ano no próximo ano, mas já está a efetuar a reforma. Então, como é que esses professores estão a trabalhar? E eu, nos contactos que eu estou a ter, e nos contactos que os meus colaboradores estão a ter, e em todos os conselhos, em todas as ilhas, os professores dizem a mesma coisa. Portanto, e é só para citar um exemplo. Antes fazia-se o Conselho Alargado do Ministério da Educação e convidava-se as organizações sindicais. Hoje, neste momento, nem os diretores, apenas faz-se o Conselho Alargado do Ministério da Educação com os delegados. Só se for aí que estão a trabalhar isso para dizer que estão a fazer a socialização. Mas com os professores, nós estamos conscientes que, de facto, a socialização não está a ser, ou então está a ser muito difícil. Isso é a nossa conclusão. Se me permite, portanto, professores sem manuais. Os professores nunca tiveram manuais até agora. Para lhe dizer a verdade. Os professores do ensino secundário nunca em Cabo Verde trabalharam com manuais específicos até agora. E têm-no feito de uma forma brilhante, trabalhando, investigando, procurando todas as ferramentas para darem as suas aulas. Nós, o que estamos a fazer neste momento é dar aos professores mais uma ferramenta que é essencial. O material didático, o livro físico é essencial para ele poder estar mais descansado e poder preparar a sua matéria. Obviamente que estamos a fazer isto faseado. Repara, o 9º ano já começou com o programa em que os professores participaram, temos um programa consolidado e a partir de termos o programa consolidado com o feedback dos professores é que procedemos à elaboração do manual. Porque nós não podemos estar a editar manuais todos os anos. Portanto, isto faz-se a partir de um trabalho que já se tem feito. Nós neste momento estamos a fazer o mesmo com o 10º ano, trabalhar todo o programa do 10º ano para podermos no próximo ano letivo termos os manuais do 10º ano, quando estiver todo o processo completo. Os conselhos alargados do Ministério, repare, isto advém daquilo que é a própria lei. O Conselho do Ministério só entra os diretores gerais para tratarem com o Ministro assuntos portanto, daquilo que é política educativa. O Conselho Alargado, pela lei, envolve aquilo que são portanto, os outros intervenientes no processo educativo. Como somos um país formado de ilhas e conselhos, há muita desconcentração. Existem os delegados do Ministério da Educação, que são os representantes do Ministro, que executam as políticas educativas nos respectivos conselhos, e são chamados pelos conselhos alargados para tratarmos de questões eminentemente técnicas e operacionais de execução daquilo que é política educativa. Quando são medidas que envolvem, aí sim, portanto, aquilo que é o professor e que implica alguma mudança naquilo que é a carreira do professor, os sindicatos são os atores principais. Nós temos-lo feito. Aliás, este ano tivemos um encontro com vários sindicatos. Dentro daquilo que é o Plano Nacional de Formação de Professores, nós queremos ouvir todos os professores, ouvir os sindicatos, ouvir todos os atores para que isto seja uma construção de todos. Nós não queremos ser protagonistas nem da reforma educativa, nem tomar portanto, aquilo que é o sistema educativo para nós.
queremos que todos envolvam, e os sindicatos à cabeça, como representantes dos professores, mas o Ministério também é o Ministério dos professores. Portanto, nós também temos toda essa legitimidade de vir com os professores, de falar com eles, de ouvi-los e poder depois, obviamente, retirar aquilo que são as ferramentas essenciais para incorporarmos no sistema educativo e torná-lo mais robusto. Jorge Cardoso, volta assim mais uma vez. Enfim, tem tido encontros com as estruturas centrais do Ministério da Educação, não só sobre essa questão da reforma curricular, mas também outros aspectos de características mais políticas, com o responsável máximo do Ministério da Educação, que é o Sr. Ministro. Meu caro, este ano, concretamente, eu tive, o último encontro foi com o Sr. Ministro da Educação, a 27 de janeiro, mas não tem nada a ver com a revisão curricular. Tem a ver, sim, com problemas relativamente à dependência dos professores. Eu disse, volto a repetir, portanto, nós não estamos a ser envolvidos nesse processo. Não fomos envolvidos neste processo. Os professores também não, porque estão a dizer os professores. Então, nós gostaríamos, enquanto representantes legítimos dos professores, e saber esses professores, quem são esses professores que estão a ser ouvidos. Porque diz-se na coordenação. A coordenação, isso nós já sabemos. Nós sabemos que faz-se a coordenação semanal nas escolas. Mas o envolvimento, porque uma revisão curricular, como eu disse, o principal ator na implementação da revisão são os professores. E os professores nos dizem isso. Estão a dizerem, e continuamos a escutar os professores. Nós já percorremos quase todos os conselhos do país, escolas a escolas, e a ter encontro com os professores. Hoje à tarde voltarei a ter encontro entre Rafael e São Nicolau. Eu sei que serei confrontado com essas questões, porque, contrariamente àquilo que o senhor diretor está a dizer, portanto, eu, por exemplo, estive na Ilha do Fogo, foram lá, mesmo a diretora-geral da GEPOG, o senhor diretor-ministro, não encontraram com os professores, não falaram com os professores, nem sequer os diretores que têm lá, não falaram com alguns. Estão a fazer, é isso que estão a fazer. E nós criticamos isso, porque nós pensamos que todos nós somos chamados para dar o nosso contributo à educação em Cabo Verde. Porque senão, vejamos, fizeram a redução do tempo letivo nas disciplinas e continua com o mesmo programa. E isso está a criar grande embaraço nas avaliações. As avaliações não estão a ser corretas, porque neste momento o Ministério da Educação preocupa-se nas avaliações e não no ensino-aprendizagem. Já vamos a essa questão da avaliação. Eu queria ultrapassar esta parte. Não, só repor a verdade. Nós, efetivamente, estivemos na Ilha de Fogo. O ministro, agora recentemente, esteve lá com outro propósito, mas sempre que fomos no Fogo, o seu ministro faz questão de receber em audiência professores para falar, ele pessoalmente, a dar explicações daquilo que tem sido todo o desenvolvimento do sistema educativo. Eu, particularmente, com os diretores dos agrupamentos, com os subdiretores, tenho visitado todos os agrupamentos e falado com todos. A Ilha de Fogo é um mau exemplo que eu já escolhi, porque eu já fui à Ilha de Fogo mais do que todas as ilhas. E sempre que eu fui lá, me encontro com todos os diretores e falamos, portanto, de tudo aquilo que tem a ver com a educação. O encontro com professores, obviamente, se dá sempre nas escolas, em encontros gerais, e que não há necessidade do ministro estar em assembleia com os professores, mas se assim entender, pode fazê-lo sem nenhum problema, porque o ministro que mais fala com os professores é o ministro Amadeu Cruz. Muito bem. Rosa, não sei se quer acrescentar uma coisa antes de evoluirmos para uma outra. Eu aqui já trouxe as informações, são informações fidedignas, porque nós trabalhamos todos os dias com os professores, nós estamos em contacto todos os dias com os professores. É claro que existe uma estrutura, não é? Portanto, nos serviços centrais e nos serviços desconcentrados, nós temos a delegação. E dentro da delegação nós temos os coordenadores da supervisão pedagógica, que estão em contacto direto com as escolas. E dentro das escolas também temos uma estrutura. Temos o conselho diretivo, onde temos os subdiretores pedagógicos e temos os coordenadores da disciplina que representam a disciplina, não é? E, portanto, são esses os coordenadores que, ouvindo os professores e depois trazem as informações, como eu disse, não se consegue ouvir todos ao mesmo tempo, mas há que ter um representante. Como nós temos um representante sindical, também temos um representante dos professores na escola. Como temos também um representante do encarregado de educação na escola e dos alunos também.
porque temos uma estrutura. Se formos ver como é que está estruturado o sistema educativo e como é que está estruturado a organização dos agrupamentos, poderemos ver qual é a estrutura e como é que se deve e como é que se, portanto, chegam as informações. E é a partir dessa estrutura que a revisão curricular também tem processado. Não é? Não vamos diretamente ao professor, mas vamos através de todos os canais que são necessários para o fazer. Não é? E, como disse o Sr. Diretor, os professores também são, portanto, membros dos sindicatos. São ouvidos, mas também podem ser ouvidos através dos sindicatos. Qual o problema? Nenhum. Até que, para nós, serão bem-vindos estarem connosco também, para podermos implementar essa reforma, onde todos são ouvidos, onde todos são chamados e onde todos possam participar para a qualidade do sistema educativo, que é esse o nosso grande foco. Sr. Diretor, há aqui um facto, de resto o Sr. Diretor Nacional de Educação já a ele se referiu, que tem a ver com o seguinte: os professores neste momento funcionam sem manuais, ou seja, o material de suporte para alimentar o programa curricular resulta de recolhas individuais. Cada professor vai procurando o seu material para suportar isto. Como é que isso é feito? Há uma coordenação central? Há indicações de como isso deve ser feito? Ou, enfim, os professores vão fazendo pela vida? O que eu disse é, o ensino secundário em Cabo Verde nunca teve um manual de referência. Os professores sempre vão pegando manuais, nomeadamente de portugueses e brasileiros, e vão trabalhando por ali, essencialmente portugueses. Vão fazendo as suas pesquisas, mas obviamente o professor tem um programa, tem um conjunto de opções metodológicas que são definidos, tem o doseamento do programa que é feito e tem, portanto, uma lista de objetivos a serem cumpridos na disciplina. Nós o que estamos a fazer agora, com a introdução dos manuais, que entendemos que é fundamental para melhorarmos a qualidade do sistema educativo, e isto, tenho a certeza, vai transformar aquilo que é o processo de ensino-aprendizagem no ensino secundário, porque no ensino básico todas as disciplinas já têm manuais há já algum tempo. Portanto, no ensino secundário, mas isto sempre foi assim. Isto não é de agora. Okay. Portanto, nós, com a introdução dos manuais agora, é mais um suporte para termos uma reforma educativa, sim, de verdade, com todos os pilares, portanto, onde não olhamos isoladamente para aquilo que é a revisão do plano de estudos e do currículo, mas olhando para todos os pilares do sistema educativo. E os manuais são essenciais nisto. E estamos a fazer manuais com empresas conceituadas, com profissionais cabo-verdianos que participaram na elaboração dos programas também conceituados, e temos a certeza que isto vai traduzir, portanto, num acréscimo considerável daquilo que é a qualidade do sistema. Portanto, com os novos manuais já teremos, portanto, uma espécie de uniformização dos conteúdos que vão suportar, portanto, o programa curricular a nível nacional. Com certeza. É o grande objetivo, portanto, da reforma também. Claro. Diga-me uma coisa, como é que essa reforma... quais são os parceiros do Ministério da Educação? Refiro-me a parceiros internacionais, não é? Neste processo de reforma, e também gostaria de perguntar se é um processo original ou resulta também de métodos comparativos com aquilo que se faz noutras paragens, com adaptação naturalmente a nível nacional. Os nossos parceiros são essencialmente o Banco Mundial, que tem apoiado a reforma do ensino secundário, o sistema de Nações Unidas. Eu faço-lhe a pergunta porque, enfim, num passado recente tivemos aqui, enfim, alguma dificuldade, enfim, com os manuais, alguns dos quais resultaram com erros, enfim, que impediram o avanço do processo. Não impediram de todos, os manuais foram retirados do mercado porque tinham efetivamente esses erros, e foram produzidos novos manuais que, de resto, têm a qualidade, portanto, que se impera. E digo-lhes agora, nós vamos fazer uma revisão daquilo que foi a implementação da reforma no ensino básico, porque nós não podemos estar a fazer coisas sem serem avaliadas para depois alguém achar que só porque acha querer mudar. Não, vamos fazer uma avaliação, introduzir as medidas que forem necessárias. Voltando para os parceiros, portanto, para além do Banco Mundial, temos o Sistema de Nações Unidas que também nos apoia, porque a nossa visão é muito clara em termos de educação. É pegar no sistema educativo cabo-verdiano e adequá-lo àquilo que são as melhores práticas a nível internacionais, nomeadamente com os países da OCDE. E nós queremos alinhar o nosso sistema educativo com esses sistemas, fazendo apostas muito claras. Isto está no programa do Governo desde 2016. Isto não é de agora. Portanto, o programa do Governo definiu claramente
uma aposta naquilo que são o ensino das línguas. Portanto, nós agora, a partir do 5º ano, todos os alunos estudam o francês e o inglês, obrigatoriamente até o 12º ano, que é para poderem ser cosmopolitas, integrado naquilo que é a cultura do mundo. E também uma aposta forte nas tecnologias, isto graças aos nossos parceiros que nos têm apoiado neste processo de reforma, que nos têm confiado naquilo que é a capacidade de Cabo Verde no seu todo, para conseguirmos implementar uma reforma educativa que vá de encontro com aquilo que são os propósitos dos países mais elevados, e que tem feito uma avaliação muito positiva daquilo que é a implementação da reforma. Portanto, e nós queremos que a educação seja um fator de união para todos, não um fator de divisão em que uns acham, quem achar que não está bem, que se dirija a nós pelos canais adequados e nos deem os feedbacks que entendemos para podermos melhorar. Não vamos dizer que está tudo 100%, mas também não pode estar tudo mal, e as avaliações que os nossos parceiros internacionais fazem, o investimento que fazem e vêm reforçando todos os anos, é prova cabal de que confiam naquilo que é o programa do governo, naquilo que é o sistema educativo e da forma como está sendo implementado. Muito bem. Rosa, o senhor diretor já fez referência aqui nas grandes reformas a nível das línguas. Concretamente, quais os rudimentos que se vai proporcionar aos professores, ou que se está a proporcionar aos professores no quadro da formação contínua? Portanto, temos um Plano Nacional de Formação Contínua. Portanto, esse Plano de Formação Contínua originou de um diagnóstico que se fez a nível de todos os conselhos do país, portanto, onde se ouviu portanto, os professores através dos encontros que se realizou, com exceção da Ilha Brava, que não se conseguiu ir na altura devido a questões de transporte, mas que foram ouvidos através de, portanto, atividades online. E a partir daí começou-se a projetar o Plano Nacional de Formação Contínua dos Professores. E este Plano de Formação Contínua dos Professores está alinhado com, portanto, o Estatuto do Pessoal Docente, não é? O professor, portanto, para ser mais sucinta, para dizer que no âmbito dessa implementação foram ouvidos também os sindicatos, portanto foram enviados aos sindicatos todos os normativos que já foram construídos, porque para implementar a revisão, para implementar o Plano Nacional de Formação Contínua, há necessidade de fazer alguns normativos para poder implementar isso. Portanto, está na Lei-Mãe, que é o Estatuto do Pessoal Docente, que diz que, portanto, o professor deve ter a sua formação contínua a partir do momento que ele sai da universidade e ingressa no sistema educativo. E então, a partir dali, há que, portanto, fazer todas as adaptações que são necessárias. E há um número de alguns normativos que foram concebidos e que se ouviu todos os sindicatos ligados à educação sobre esses normativos. E neste momento estão em discussão, portanto está em análise pelo governo para se poder ser publicado, não é? Portanto, começa por aí. E depois, o que eu posso dizer neste momento, que o professor, conforme a proposta feita pela consultoria e também ouvindo todos os implicados nesse contexto, o professor terá que ter, portanto, módulos de formação contínua ao longo do ano letivo. Ele poderá ter entre 2 a 3 formações contínuas de cerca de 100, 150, 200 horas, conforme for a formação que ele pretender. Presencial e à distância? Presencial e à distância, portanto, em formato híbrido, e a partir daí ele terá a formação que ele pretender. Portanto, haverá uma listagem de formações, mas também o professor poderá requerer a uma formação. Se ele achar que tem necessidade nesta área, ele poderá requerer através, portanto, da sua escola, através da sua delegação, e para se poder formatar, portanto, esta formação. São módulos, não é? E também, como eu disse, há que acreditar esses módulos e estas formações que terão implicação no seu desenvolvimento profissional, não é? E também na sua vida, no seu cotidiano, na sua sala de aula, né? Portanto, tem essas duas valências, a formação contínua do professor. Para dizer também que, através da formação contínua, está-se a preparar, portanto, centros de ensino à distância em todos os concelhos do país, também financiado pelo Banco Mundial, que o professor, tendo dificuldades
portanto, na conectividade, tem esse centro que está preparado, onde ele poderá ir São baixar... estruturas físicas mesmo? Físicas mesmo. Em todos os concelhos haverá uma estrutura física deste centro EAD, onde ele estará lá, ele poderá baixar os seus documentos, fazer a sua formação e depois submeter. Portanto, ele poderá fazer a sua formação offline e a custo zero. Portanto, há uma liberdade lá para Sim, ele gerir o tempo dele. Sim. Ele pode gerir o seu tempo conforme as suas aulas que ele tem, o seu tempo que ele tem, pessoal, etc. Fim de semana, à noite, ao como meio-dia. como ele quiser. Como ele quiser. E também as formações também, ele pode também solicitar formações e poderá também ir para a listagem de formações que estão a ser preparados. Né? E para dizer também que tudo isso foram ouvidos todos os sindicatos e foram submetidos aos sindicatos esses normativos para darem também o seu subsídio, o seu aval sobre esta política do Ministério da Educação, de formação contínua, porque é algo que é necessário. Porque o professor tem estado a sair da universidade e fica órfão, fica sozinho, ou então com formações que a Direção Nacional de Educação tem implementado. Neste momento, as formações contínuas vão para as academias, e passam a ser credenciadas através das universidades, portanto, de onde o professor trabalhou. E através também dos centros de EAD, que também está em ligação com as academias. Muito bem. Sr. Diretor Nacional, já me vai falar sobre as TICs. Deixe-me antes ouvir o Jorge. Jorge, está-me a ouvir? Estou sim. A senhora diretora dos Recursos de Desenvolvimento Curricular e Formação de Professores disse aqui uma coisa boa. Não vai dizer que também não recebeu os normativos para a implementação dos processos de reforma? Recebi, sim. Recebi. Aquilo que é verdade, eu tenho que dizer aquilo que é verdade. Recebi e nós estamos à espera, de facto, que se implemente e que se dê início às formações. E porque, inclusive, no desenvolvimento da carreira do pessoal docente, portanto, é necessário essas formações. E nós acreditamos que sim, os professores, e somos a favor, de facto, das formações contínuas. Mas, de facto, é para sairmos de anúncios e entrar na prática e começar com as formações. Isso é que nós apelamos à senhora diretora, ou seja, ao Ministério da Educação, que se implemente, de facto, porque isso vem no Estatuto. E o Estatuto foi aprovado desde 2015. Vem no Estatuto a formação contínua dos professores. E até este momento não está a ser implementado aquilo que está no Estatuto da carreira de professor docente. Não está a ser implementado, Sr. Diretor? Está a ser, portanto, temos que preparar todo o processo. E como eu disse aqui, o processo está em andamento, não é? E para dizer também ao senhor sindicalista que, portanto, o concurso já foi lançado para o patrulhamento de todos os centros, não é? Brevemente serão inaugurados e de certeza irão receber um convite também para participarem, porque representam, portanto, os professores cabo-verdianos, para participarem nestas inaugurações e também para participarem enquanto sindicalistas e para nos proporem também informações aos nossos docentes. Nós precisamos também, da parte dos sindicatos, para nos dizerem também o que é que as pessoas precisam para podermos anexar à listagem, que é uma listagem enorme de necessidades que os professores indicaram para a sua formação contínua. Portanto, o concurso já está lançado. Portanto, já temos, acho, até o vencedor para o patrulhamento de todos esses centros, com conectividade, com instrumentos, portanto, com equipamentos informáticos, com equipamentos também mobiliários para a formação dos nossos docentes. Igualmente também já temos identificado o responsável que irá ficar à frente deste centro, que é também um docente, com formação na área de Ciências de Educação, para poder também promover essas formações e também propor as formações à sede. Porque na Direção Nacional de Educação também terá uma sala-sede, onde também todas essas formações serão também planificadas e trabalhadas para todos os concelhos do país. Igualmente também para dizer que todas as salas, sendo os EADs, já estão identificadas em todos os concelhos. Portanto, basta ver com as delegações e poderão indicar e mostrar essas salas que já estão identificadas. Já visitamos algumas salas, juntamente com o financiador, que é o Banco Mundial,
tivemos a oportunidade de visitar em vários concelhos as salas identificadas para poderem ser apetrechadas para a formação docente, a formação contínua docente. Jorge Cardoso, o que é que te parece? Essa ideia de haver uma estrutura física, o tal centro de recurso que vai permitir ao professor, não tendo condições em casa ou nas próprias escolas, para se formar, lá ir de uma forma livre, se organizar e se formar, inclusive sugerindo pacotes formativos. Evidentemente, nós estamos plenamente de acordo. E isso, se acontecer, mas pensamos que sim, estamos otimistas que sim. Jorge, estás muito pessimista. Já disse, a senhora diretora já disse que está em curso, inclusive com grandes parceiros internacionais. Vai acontecer? Eu acredito que sim. Eu não estou pessimista nesse aspecto. Portanto, eu espero que isso aconteça de facto e o quanto antes, porque isso está bloqueado, porque os professores estão bloqueados relativamente à formação contínua que reza no nosso estatuto. E quando se diz estamos a fazer isso, nós pensamos de que temos que agir com mais ligeireza possível para que as coisas aconteçam. Muito bem. Jorge, já vais-me dizer que há falta de computadores nas escolas, mas antes eu vou ouvir o senhor diretor nacional. O que é que temos a nível das TIC? Qual vai ser a grande revolução? Já lhe vou adiantando que há críticas nesse sentido. Eu vou antecipar o Jorge. Efetivamente há falta de computadores neste momento nas escolas, mas nós estamos, lá está, as coisas demoram o seu tempo porque nós somos pela transparência. Agora a coisa pública tem que obedecer a determinados trâmites e determinados procedimentos na qual não podemos fugir. Para o Ministério da Educação, nós já tínhamos computadores nas escolas há algum tempo. Foi lançado concurso para termos 44 laboratórios tecnológicos já há algum tempo. Em todos os concelhos, portanto? Todos os concelhos. Mais do que um laboratório? Sim. Daqueles que já existem, nós vamos montar mais, portanto, 44 em todas as escolas secundárias, em todos os concelhos, montar mais 44 laboratórios tecnológicos. O concurso foi lançado, infelizmente, no final do concurso, o material que nos foi apresentado não nos satisfez, porque nós não queremos apenas colocar computadores nas escolas, mostrar que temos tudo bonito e depois com máquinas que não nos dão a garantia de no próximo ano estar a funcionar. Temos que também garantir que o investimento que é feito possa ter algum retorno dentro daquilo que é o sistema educativo. Infelizmente esse concurso foi invalidado. Portanto, foi cancelado o concurso, abriu-se um novo concurso e neste momento, portanto, acho que abriram ontem ou já vão abrir na segunda-feira, portanto, os concorrentes que participaram neste concurso e nós estamos em crer que para o início deste ano letivo, portanto, está programado que em julho e agosto entreguem todos os equipamentos e possamos criar esses laboratórios tecnológicos em todos os concelhos para podermos aí sim ter o ensino de TIC como deve ser em todos os concelhos do país. A este nível, qual seria o pacote formativo para os professores, senhora diretora Rosa Silva? Para este pacote formativo, portanto, ainda ontem estivemos a refletir e a trabalhar sobre isso. Formativo para os professores? A formação dos professores, portanto, começa primeiro pela educação digital, que é necessário. Portanto, o professor precisa saber como manusear e como fazer o trabalho das tecnologias e incorporar a tecnologia no seu ensino-aprendizagem. Portanto, ele tem que saber como procurar os documentos e como trabalhar. Portanto, nós tivemos um grande exemplo com a pandemia, não é? E nós aprendemos muito também com a pandemia. Portanto, nós temos que trabalhar com os nossos docentes como trabalhar com os recursos interativos. Como trabalhar, por exemplo, com o Google Classroom, que muitos não sabem trabalhar. Então, portanto, nós começamos por esta formação contínua com os professores. Primeiro, saber manusear, portanto, os equipamentos e também saber trabalhar com todas as ferramentas que têm à disposição para poder preparar a sua aula, para também fazer a sua autoformação e poder melhorar a sua prática em sala de aula. Portanto, esta é a primeira parte. A segunda parte é apresentar aos professores os materiais interativos que ele poderá trabalhar. Para dizer também que, juntamente com os manuais,
que nós estamos a editar, haverá também materiais interativos, não é? Para, portanto, acompanhar portanto, todo o ensino-aprendizagem dos alunos. E nós iremos ter também a escola virtual em Cabo Verde, através portanto, da Porta Editora, portanto, que é quem ganhou o concurso para a elaboração dos manuais. Também teremos a escola virtual. E a escola virtual tem um manancial de instrumentos, de materiais para o professor, portanto, para preparar a sua aula, dar a sua aula. Tem planos de aula, tem propostas de testes sumativos, formativos, diagnósticos, etc, etc. E então o professor tem que saber manusear essas plataformas e então haverá também essas formações. Tudo o que a gente faz, quando introduzimos algo novo, há que ter sempre formação ao docente para ele poder saber trabalhar. Não podemos fazer nada, chegar a introduzir e não fazer essa ação de capacitação para os professores. Muito bem. Jorge Cardoso, aqui há um desafio para os professores, muitos dos quais, enfim, sendo mais do que séniores, têm tido uma relativa dificuldade em manusear essas ferramentas. Vai sensibilizar os professores nesse sentido, sendo certo que, enfim, em muitos casos, os próprios alunos estão à frente dos professores? Evidentemente que sim. Nós privilegiamos sempre a formação. E mais do que isso, nós pensamos que o Ministério está a ir, embora o Sr. Redator disse que ia antecipar, mas o Ministério da Educação está a ir muito lento relativamente a este tipo. Porque o que é? Exige-se dos professores e, portanto, inclusive ter condições, ter internet, ter equipamentos e para fazer o lançamento, para fazer todo o seu trabalho, tem que criar as condições nas escolas. Isso que nós não aceitamos, inclusive, porque não se pode admitir que ainda o Ministério da Educação continua a exigir dos professores que utilizem os seus recursos, com os próprios recursos, porque os salários são extremamente baixos e ainda exigem os professores para utilizar os seus recursos. Tanto na utilização da internet, portanto, para fazer o lançamento das notas, concretamente das TICs, para ter equipamentos, para ter materiais, principalmente nos professores do ensino básico, a comprarem papéis, comprarem tudo aquilo que é para fazer o efeito, para ter uma aula interativa com os alunos. Portanto, nós pensamos que o Ministério da Educação deve repensar de que maneira e congratulamos de facto que se arranque. Bom, já se lançou o concurso, esperamos que no início do próximo ano letivo todas as escolas do país terão as mesmas oportunidades e os professores estarão em condições de acompanhar o ensino em todos os concelhos do país de igual forma, sem que todos devem estar em pé de igualdade e sem deixar ninguém para trás. Muito bem. Só para complementar, portanto, nós durante a pandemia fizemos algo extraordinário, por exemplo, com os professores, que foi, para além dos tablets que já tinham sido distribuídos, todos os professores tiveram, portanto, carregamentos no telemóvel, internet, para poderem contactar com os seus alunos. E todas as escolas secundárias de Cabo Verde têm internet, têm uma sala de informática, pode ser pequena, pode ser que não tenha todas as condições ideais, mas têm lá computadores disponíveis para poderem preparar como deve ser as suas aulas. É ideal? Não, não é. Por isso é que nós estamos a trabalhar para ter esses laboratórios tecnológicos, aproveitar a experiência que já tivemos com o Web Lab, que portanto, foi uma experiência fantástica em termos do salto tecnológico que se quer dar, e formatar e termos nesses espaços que são os laboratórios tecnológicos, de todos os equipamentos que permitam que a disciplina de TIC seja dada com melhor dignidade, porque é verdade que neste momento existem alguns conselhos que não têm computadores suficientes para os alunos que têm, mas sinceramente no próximo ano letivo eu acredito que este concurso vai sair do papel efetivamente, porque nós o que queremos era ter todas essas ferramentas prontas, mas as coisas demoram o seu tempo, tem um processo que tem que ser seguido, tem procedimentos que têm que ser observados, e portanto, os sindicatos estão a dizer que, enfim, há muita lentidão, têm que acelerar. Não, eu acho bem que os sindicatos estejam a bater-nos para corrermos mais, porque também há que se dizer, as coisas
levam às vezes tempo demais para acontecer. Mas nós, enquanto Ministério da Educação, trabalhamos para que aconteçam dentro dos nossos prazos, que são os prazos dos anos letivos. Portanto, para nós, quando algo já no início do ano não acontecer, já vem tarde. E nisto tem toda a razão em reclamar que aconteça com mais rapidez. Mas o que é certo é que as coisas estão a andar e vão acontecer, e certamente a partir dali teremos tempo para repensar outras questões na educação. Sr. Diretor, como é que se vai resolver essa questão? Enfim, o Jorge Cardoso já disse de os professores continuarem a utilizar as suas ferramentas tecnológicas, internet, etc. No passado, enfim, já disse aqui que com a Covid-19 foi resolvido na forma em que disse, mas neste momento, enfim, nem todos os professores... Aliás, torna-se um bocado maçador estar a sair da sua casa e ir ao centro de recursos, muitas vezes. Fazer isso. Sim, mas o professor também tem que fazer algum investimento pessoal naquilo que é a própria formação pessoal, de investigação pessoal, para poder lecionar. Eu faço a minha universidade, faço a minha licenciatura, o meu doutoramento, mas a partir dali tenho que ter um processo contínuo de um trabalho contínuo para ter outros conhecimentos. E nisto o professor também tem que fazer esta parte. Nós não podemos colocar a internet agora na casa de todos os professores. Não podemos fazer isto. Mas na escola garantimos que o professor, quando for para a escola, tenha lá um espaço onde ele pode ir trabalhar. E nós já estamos com os recursos interativos que a doutora Rosa falou. Podem ser trabalhados offline. Portanto, são sistemas em que você pode trabalhar offline. Grande parte dos professores foi distribuído um tablet, podem já não ter agora, mas isto são outros 500, que podem em casa, poder com esta ferramenta introduzir as notas em casa e depois vir lançar online. Já fizemos várias parcerias com as empresas de telecomunicações, com empresas... É possível isso? Fazer isso? Sim, e está sendo feito com as duas empresas de telecomunicações e com uma empresa... portanto, que vende telemóveis, por exemplo, para fornecer aos professores esses equipamentos a um preço que seja mais acessível. E o Ministério tem olhado sempre para essas questões. Podemos fazer ainda muito mais, portanto, contando com a parceria dos sindicatos, porque os sindicatos também nos podem ajudar nisto, com o know-how que têm, e podem nos apoiar em oferecer aos professores melhores condições, porque isto não pode ser só o Ministério sozinho a dar essas condições. Jorge Cardoso, já vais-me dizer que os professores ganham mal, mas enfim, o Sr. Diretor Nacional já disse que deu um tablet e que conta também com a vossa colaboração enquanto parte do processo. Olha, se me permita, o Sr. Diretor deveria ser mais claro. Os tablets não foram gratuitos. Os professores pagaram pelos tablets. 2.000 escudos, Jorge. Foram destruídos. Fica a sensação de que os tablets foram gratuitos. Mas Jorge, desculpa, um tablet com a qualidade que tem por 2.000 escudos, acha que foi venda? Não, desculpe lá, mas 2.000 escudos não, eu não paguei 2.000 escudos. Eu não paguei 2.000 escudos. Quanto é que pagou, Jorge? Dos telemóveis, mas não vamos por aí. Apenas para dizer que, e mais do que isso, o senhor diretor deve saber que os diretores que vocês têm nas escolas, por exemplo, obrigam os professores, porque tem que se entrar para escrever os sumários, para fazer o lançamento de tudo isso, e sem internet. Esses professores não têm internet. Esses professores estão obrigados e ameaçados, inclusive, perseguidos pelos diretores em fazer esses trabalhos. Tem conhecimento disso? Enquanto diretor nacional, deve ter conhecimento disso. E isso não deve ser. Isso que eu estou a referir. Não deve ser. Porque ainda não há condições. Fez-se durante a pandemia, sei lá. Mas neste momento concreto, como é que se continua a exigir e como os diretores ameaçaram os professores e perseguir os professores e sem criar as mínimas condições? É a base dos seus cursos. Nós temos professores em Cabo Verde que ainda oferem um salário de 21 mil escudos nas escolas. E o senhor governador sabe isso. E como que se pode exigir a esses professores? Porque todos são exigidos a fazer esses trabalhos com a internet, com os equipamentos informáticos. Como é possível isso? Acha correto? E quando diz, nós somos parceiros, de facto. Por isso é que nós estamos a dizer que deve colocarmos todos juntos na mesma calha para
podemos ver aonde é que podemos, até que ponto, melhorarmos o trabalho dos professores. Mas o principal responsável, quem tem essa responsabilidade, não são os sindicatos e ninguém, é o Estado de Cabo Verde. E quem gera o Estado que cobra os impostos, portanto, o Estado cobra impostos e quem faz a gestão é o governo. Certo, Jorge, diga-me uma coisa antes do senhor diretor nacional responder. Como é que essa perseguição se dá? Eu não entendi muito bem. Essa perseguição dá-se porque principalmente na avaliação final dos professores. E os professores são ameaçados. Porque se não tiver essas condições, não terá uma boa avaliação no final do ano. E os diretores ameaçam com isso. Refere-se, portanto, no processo de lançamento das notas, na plataforma. Como? Refere-se, portanto, ao lançamento desses vários itens objeto de avaliação na plataforma. Escrever sumário. Mas isso pode ser feito em offline e depois conectado à internet no outro espaço e resolver-se, Jorge. Não se pode. O professor não consegue entrar depois para escrever o sumário, se não for naquela hora. Não consegue. E o que é? O professor será penalizado no final e está a ser perseguido, ou seja, aquilo que nós chamamos de assédio moral, no seu local de trabalho, pelos diretores. E o diretor nacional tem conhecimento, porque eu tenho conhecimento, ele também tem, o senhor ministro tem, porque eu já disse ao senhor ministro isso várias vezes, eu já denunciei isso na comunicação social várias vezes, portanto não há falta de informação. Eu penso que o que está a faltar, de facto, é tomadas de posição por parte dos dirigentes máximos por parte do Ministério da Educação. Relativamente aos diretores, às pessoas que escolhem para colocar à frente da escola. Portanto, teremos a oportunidade, inclusive, de apontar caso a caso, isso será outra oportunidade, e juntamente com o Ministério da Educação, casos pontuais de cada conselho, de cada escola, e que está a acontecer isso. Senhor Diretor Nacional, tem a palavra. Certo. Jorge, eu aconselho vivamente, uma vez mais, a fazer as denúncias e com casos concretos. Porque nós temos 44 escolas, 44 diretores. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhuma queixa formal de um professor que tenha sido perseguido. Aliás, no Ministério da Educação, nós não admitimos isto. O Ministro é muito claro nisto. Os professores são os atores mais importantes dentro daquilo que é o processo de ensino-aprendizagem, ao lado, claro, do nosso grande foco, que é os alunos. E os professores não podem ser perseguidos de forma alguma. Nessas circunstâncias, quem for perseguido, e o professor que está a ouvir-nos, tem que repudiar veementemente e fazer as denúncias com a Inspeção-Geral da Educação, na Direção Nacional ou diretamente para o próprio Ministro. O Ministro está nas redes sociais, ouve os professores, responde diretamente. Portanto, quem se sentir perseguido tem todos os meios para se queixar, e nós repudiamos isto veementemente. O Jorge fez referências aos professores que ainda oferem 20 mil escudos ou coisa parecida. Infelizmente acontece, mas o Jorge também sabe porque é que isto acontece. O plano de carreiras e salários é muito claro nisto, e cada um ofere de acordo com aquilo que é a formação que tiver, daquilo que é a forma como foi desenvolvendo na carreira. Portanto, um professor deve saber que ao entrar no sistema educativo sem ter o mínimo, no caso que agora se exige, é a licenciatura, mas há professores que entraram no sistema educativo com o antigo 5º ano. E esses professores, obviamente, não evoluíram do ponto de vista profissional. Se estiverem a ganhar este salário é porque não o fizeram. Não fizeram nenhuma formação. Obviamente, a relação contratual que têm com o Ministério da Educação não os permite uma evolução na carreira. Mas isto é algo que também tem que ser visto por nós, claro, enquanto entidade empregadora, mas também por sindicatos, que é apoiar esses professores para melhor se desenvolverem na carreira. Muito bem. Senhora Diretora Rosa Silva, diga-me uma coisa, uma informações que nós fomos recolhendo, e enfim, que de resto aparece numa das últimas edições do jornal A Nação, tem a ver com o facto de as novas diretivas, que há sempre novas diretivas e falta de autonomia dos professores. O que eu quero perguntar é de que forma é que essa reforma vai dar mais autonomia aos professores.
Na verdade, a ideia é que alunos desde o primeiro ano transitam automaticamente e o professor nem tem legitimidade e autoridade para reter o aluno. Há mecanismos que, enfim, naturalmente fazem com que o aluno siga em frente, mesmo, enfim, não esteja tanto bem preparado como deseja o professor. Bom, em termos de autonomia, Como é que a reforma vai resolver essa o questão? professor tem autonomia, sempre teve essa autonomia e não há nenhuma reforma que retire a autonomia ao professor. Não há. Ele continua com a sua autonomia, porque ele é o professor responsável pela turma, não é? Nós, por exemplo, no primeiro ciclo temos o professor que é o titular da turma e a partir do 5º ano até o 12º ano temos o professor por disciplina. Mas o que estão Ele a é dizer autónomo é que ele não consegue reter o aluno Ele mesmo consegue, numa sim. situação em que o aluno Ele não esteja em consegue. condições de passar. Ele consegue. Há mecanismos de avaliação lá que... Há mecanismos muito claros e ele consegue. Pode ser que os procedimentos que ele esteja a utilizar não sejam os mais adequados. Mas ele pode. Portanto, eu posso ir um bocadinho à história, ir um bocadinho atrás e ver como é que o nosso sistema educativo se foi processando. Nós começamos com classes, nós estudamos em classes, não é? Nós estamos de anos 60, nós trabalhamos com classes. E depois o sistema foi evoluindo. Depois nós passamos com a nova lei de bases de 90, 95, passamos para fases. E depois agora nós estamos com ciclos. Desde 2010, 2012, estamos com um sistema por ciclos. Então você tem que processar, portanto, o sistema de avaliação também por ciclos, ou por fases, ou por ciclos. E há uma filosofia de ciclos. Como é que você deve proceder, você deve avaliar. Você não vai avaliar por ano, você avalia por ciclo. Não é? Portanto... E o ciclo tem mais do que um ano. Mais do que um ano. Não é? Portanto, eu não posso dizer que tu estás reprovado no primeiro ano se ainda tens mais 3 anos a fazer e tens um programa de 4 anos, não tens um programa de 1 ano. Agora, é claro que... Portanto, o aluno ajusta as contas no fim do ciclo. Sim, em princípio é sim, não é? Cientificamente é sim. Mas, pronto, para Cabo Verde foi-se adaptando, tanto ouvindo os professores, mostrando, levando aos professores a lei de avaliação, por exemplo, as transições e então foi-se vendo onde é que ficava a retenção. Mas há lugar à retenção, sim, no primeiro ciclo. Mas eu tenho um processo que eu devo seguir. Há todo um processo a fazer e a lei está lá, indica isso. Não é? Nós temos diferentes artigos. Nós não podemos ficar apenas na parte onde diz que o aluno transita para o ano seguinte ou o aluno progride. Nem sequer é transição, é progressão. Porque nós temos uma avaliação contínua, não é? E quando nós falamos que nós temos um sistema educativo onde a avaliação formativa ela é primordial, não é? E todos os sistemas anteriores falaram da avaliação formativa. E nós devemos trabalhar eminentemente a parte formativa. Isso quer dizer que no meu percurso não pode entrar apenas a avaliação sumativa que me fazem, não é? Fazer-me 2 testes, dividir por 2 e dar a nota. Antigamente era assim, não é? Tudo que eu fizesse na sala de aula era 0, não é? Trabalhos de casa que eu fazia, o professor anotava, fiz, não fiz, mas continuava com 0. Participava ativamente. Ativamente e ficava 0. Não é? Então, apenas os 2 testes. Tirava 20, não participava. Não participava, tinha 20. Sim, sim. E o que participava tirava 10 ou tirava 7, ficava com 7. Havia alguma injustiça? Alguma injustiça, não é? Portanto, isso vem repor, portanto, alguma justeza na avaliação. Nós dizemos sempre que ela é ambígua, então temos que tentar colocar a justeza na avaliação. E também trazer toda a avaliação contínua para dentro da minha avaliação. É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos, então, trabalhar mais com os nossos docentes para poder entender. E como estava a fazer tanto esse breve historial, anteriormente, quando tínhamos fase, o primeiro ano da fase, o aluno passava automaticamente para o segundo ano. Tínhamos 3 fases, a primeira, a segunda e a terceira, que agora equiparem a primeira e a segunda, equiparem ao primeiro ciclo, são 4 anos, e a segunda fase equipara-se ao 5º ou 6º ano. O 7º e 8º vieram a acrescentar, não é? E agora nós temos, portanto, o aluno vai, portanto, progredindo. O aluno, a única parte que ele progride automaticamente é do primeiro ao segundo ano. Porquê? Porque está na fase da alfabetização. Está na fase de socialização. Portanto, está na fase de começar a reconhecer o mundo e conhecer o eu dele mesmo. Então, aí, nós temos essa transição que é automática.
ou eu posso dizer uma sequência, portanto, há essa continuidade. Mas a partir do segundo ao terceiro ao quarto, aí ele é flexível. Quando falamos da flexibilidade, isso quer dizer que eu tenho que, o aluno, desde o primeiro momento que mostrar que tem dificuldades na aprendizagem, então tenho logo, enquanto docente, implementar atividades de remediação, de recuperação. E esse processo, esse plano de recuperação, todas as escolas devem ter esse processo de recuperação. Um plano de recuperação a nível das escolas, é isso que está no caderno de orientações e que se passa todos os anos, não é? E, havendo esse plano de recuperação para este aluno, que no primeiro trimestre só teve negativas, ou desde do primeiro mês, portanto, desde setembro, outubro, eu vejo que esse aluno tem dificuldades, que já trouxe dificuldades dos anos anteriores, então eu começo a implementar este plano. Não é? Se me disser que há necessidade que haja mais reforço nas escolas para este plano, eu digo que sim, há necessidade. Porque há que ter, para além desse plano de acompanhamento desse aluno, às vezes há necessidade do aluno sair da sala de aula, ter mais 2 horas, mais 4 horas, num outro período, não é? Para poder ter esse acompanhamento pedagógico diferenciado, para ele poder acompanhar. E os pais encarregados têm que ser chamados. Não é no final do ano letivo que eu vou dizer, portanto, vou chamar o pai ou a mãe e dizer, olha, infelizmente o seu filho não acompanhou e então ele vai ter que ficar reprovado, ou então vai ficar retido, não é? E então eu vou dizer, não, ele não vai ficar retido porque nunca me deram essa informação. Então, há esse processo. E mesmo que o aluno não tenha conseguido acompanhar, tenha tido essas dificuldades, eu implementei esse plano de recuperação do aluno, mas o aluno não conseguiu mesmo assim acompanhar, então eu tenho que fazer tenho um relatório pedagógico que eu tenho que submeter ao meu responsável de escola, ao meu diretor do agrupamento e ao delegado que homologa. Mesmo chamando os pais, o pai diz, olha, meu filho não pode ficar retido por A mais B mais C. Mas eu, enquanto docente, vou dizer, não, ele não conseguiu adquirir as competências básicas para poder transitar do segundo para o terceiro ou do terceiro para o quarto. Eu aconselho que ele fique retido no ano. E o encarregado só pode dizer, não, eu não quero, mas eu tenho toda a fundamentação que me dá isso. Então, ele é homologado pelo delegado, o delegado homologa. Não, o aluno, infelizmente, não pode prosseguir porque ele tem essas dificuldades. Vamos colmatar essas dificuldades e depois poder transitar. E temos situações também dentro do sistema que nós poderemos ver, o que o aluno pode transitar de um ano para o outro dentro do ano letivo. Isso quer dizer que, no primeiro trimestre, eu aplico esse plano também de recuperação deste aluno que veio do segundo ano com dificuldades. E uma vez que o aluno recuperou, ele pode também ser para transitar para o terceiro ano, que já recuperou as dificuldades que ele tinha do segundo ano. Portanto, o sistema permite isso. E o sistema permite a retenção. Basta ver a estatística e ver que nós temos alunos retidos no segundo, no terceiro ano. Portanto, isso não quer dizer que a transição é automática. Ela é flexível. Portanto, e é uma progressão contínua, tendo em conta, portanto, a filosofia do ciclo. Muito bem. Jorge Cardoso, Sr. Diretor, já lhe vou passar a palavra e aproveita também vai aproveitar para me responder a uma outra pergunta. Jorge Cardoso, enfim, na verdade, o que é que lhe parece? A mim me parece que, enfim, de resto, a senhora diretora Rosa Silva já disse, tem mais a ver com uma progressão automática do que transição e, enfim, o que é que pensa disso? E diga-me também se concorda ou não com esse plano de recuperação que ela fez referência. Evidentemente que sim, mas eu não compreendo qual é a diferença entre progressão e transição. O aluno está a progredir e está a transitar. Portanto, transita. Dentro do ciclo. Isso é uma grande verdade. Portanto, sim. Principalmente do primeiro até o terceiro ano. Depois, então, é obrigatório no quarto ano. Agora, dizer que o aluno progrediu ou transitou. Mas essa recuperação, eu creio que sim. Eu penso que, porque nós devemos entender que todo o aluno pode ser que não acompanhe, porque nós temos as turmas são heterogêneas, né? Nem todo mundo tem a mesma capacidade na compreensão, então deve haver essa recuperação, sim. Mas eu não estou muito bem de acordo com o estilo dessa recuperação.
porque o professor em si fica-lhe difícil, portanto, fazer essa recuperação, porque terá que dispensar mais tempo para este aluno. Então, daí que devemos ter professores para fazerem essas recuperações. E não o mesmo professor que leciona nessa turma. Porque não tem tempo. Não terá tempo para dispensar, porque numa turma poderá ter 5 ou mais alunos com essas dificuldades. E como é que fará, portanto, a gestão? Como é que o professor fará a gestão com esses alunos? Daí que devemos ter em todas as escolas professores para fazerem esse trabalho de recuperação dos alunos que têm maior dificuldade. Senhor Diretor Nacional, enfim, eu quero ver o seu comentário e também considere também a questão da preocupação excessiva com os números de que falam os sindicatos. Bom, primeiro nós temos que primeiro acabar de vez com os achismos e começar a ler aquilo que são as legislações. E no âmbito desta reforma, nós a primeira coisa que fizemos foi legislar. Ter tudo no preto e no branco para que não haja espaços a nenhum tipo de manobras e de achismos. A lei da avaliação diz claramente, faz distinção entre progressão numa disciplina, entre transição de um ano para outro e aquilo que é aprovação no final do ciclo. Isto está muito bem explicado na lei da avaliação. E o que está claro é que não existe passagem automática. O aluno tem que ter objetivos mínimos a partir do segundo ano para transitar para o terceiro e para o quarto ano. E no final do quarto ano é-lhe submetido a um exame nacional para ele poder ter as condições de aprovação. A questão do primeiro ano, como a doutora Rosa já explicou e muito bem. Portanto, o primeiro ano é o primeiro ano que o aluno está a ter contacto com o mundo. Ele precisa se conhecer. O professor precisa conhecer o aluno e poder dar-lhe todas as ferramentas. Nós não vamos logo no primeiro ano reprovar um aluno, meter-lhe o rótulo, por exemplo, que ele é mau em matemática e ele fica com esse rótulo para o resto da vida. Portanto, tem que ser-lhe dado espaço para trabalhar. Mas isto só não acontece durante o primeiro ano. E nós, efetivamente, temos que ver os normativos. Agora, as pessoas também, com os números, acham que nós preocupamos demasiado com os números. Não, nós temos que olhar para os números e poder trabalhar sobre eles. Isto não é só olhar exclusivamente, pensar nos números, mas ver o que é que está a ser feito para trás para que haja o melhoramento dos números, como tem sido melhorado todos os anos. E eu lamento, as pessoas não gostam que a taxa de abandono tenha baixado consideravelmente. Isto não abaixou por acaso. E não, qualquer pessoa que faça um estudo pode ver como é que os alunos estão a permanecer agora na escola. A taxa de aprovação tem aumentado, a taxa de reprovação tem diminuído. Isto é um facto. Nós não podemos falar de qualidade sem olharmos para os aspectos quantitativos. Obviamente, nós neste momento estamos muito mais preocupados que os alunos permaneçam na escola, que tenham as mesmas condições de permanência, mas que permaneçam com qualidade. Portanto, este é o nosso foco neste momento, que permaneçam tendo sucesso. Tá? Portanto, mas nós não podemos chegar a falar de qualidade e depois não olhar para os números. Se a nossa taxa de abandono for de 15%, como já foi no passado, e nada se faz para que a taxa de abandono aumente, como é que vamos falar de qualidade se temos 15% de pessoas fora do sistema? Se a taxa de reprovação é de 90%, como há muitas pessoas ali que acham que na minha disciplina, se reprovar 90% das pessoas é porque eu, o professor, sou bom. Não é nada disto. Esta é a filosofia do passado. Que tem que ser completamente banida e o professor tem que olhar que se isto acontecer é porque a sua mensagem não passou e claramente não cumpriu com aquilo que é o seu papel enquanto professor. Nós devemos trabalhar para que a quantidade tenha efetivamente qualidade. E é isto que estamos a imprimir no nosso sistema educativo, que a quantidade existente seja aliada a uma qualidade, reforçando portanto, todos os setores e dando condições aos professores para poderem trabalhar com todas as ferramentas. Senhora Diretora, diga-me uma coisa, de resto já de alguma forma já falou sobre isso. O que eu lhe queria perguntar é o seguinte: os professores queixam-se também, e presumo que no quadro da reforma isso poderá ser resolvido, com excessivo tempo que passam em utilizar as plataformas digitais para registrar notas
elementos de avaliação, etc. E também que há muitos elementos para avaliação, ou seja, um professor suponho que tem 6 elementos para avaliação em cada trimestre, o aluno, trabalho prático, trabalho individual, trabalho de casa, outros elementos de avaliação, que o próprio aluno acaba por ficar cansado com tantos elementos que lhe vão sendo solicitados para, enfim, ter a nota última que lhe permite transitar e seguir em frente. Bom, como nós estivemos aqui a falar da avaliação contínua, se ela é contínua, portanto, há que fazer os registros de toda a informação que eu for, portanto, trabalhando em sala de aula, não é? E nós temos, portanto, o sistema foi dividido em 50-50, portanto, 50% para, portanto, a parte sumativa e 50% para os outros elementos. Portanto, os outros elementos que sempre se utilizou, não é de agora, sempre se utilizou enquanto a informação que é recolhida em sala de aula, neste momento foi institucionalizado. Só isso. Não é? A observação diária, ela é obrigatória. Eu tenho que fazer a observação diária todos os dias. É natural. É natural. Não é uma prova que eu vou construir para fazer a observação diária. É o que o aluno em sala de aula eu vou observando e eu vou registando. Isso eu faço automaticamente. Não é? Eu faço a observação diária desde que eu me levanto da minha cama. Até à noite, quando eu durmo outra vez, eu estou a fazer a observação diária. E eu registro, eu capto na minha memória. O aluno entra na sala, você observa. Observo. Está mal vestido, está... É claro. Participo, eu observo, mas eu registro. A questão é no registro, não é? Mas depois há os trabalhos práticos, trabalho individual, trabalho de casa. Mas em coordenação, portanto, portanto permita-me corrigir, porque o sistema é muito claro. No ensino básico, eu posso fazer o registro de 3 itens. 3 itens. E no ensino secundário, há o obrigatório, que é a observação diária, e depois mais 2 itens. E em coordenação, no início de cada trimestre, portanto, em coordenação e através da subdireção pedagógica e do conselho pedagógico, nós estipulamos quais são os itens que eu vou trabalhar para cada trimestre. Portanto, eu posso escolher para o primeiro trimestre trabalhar observação diária, trabalhos individuais e trabalhos de grupo, no segundo trimestre outras atividades, etc. E, portanto, os critérios de avaliação estão muito claros. São definidos em conselho pedagógico e em coordenação. Não é? E depois eu tenho que registrar e depois vai ser lançado no SIG a nota final do aluno. E como todos eu os professores disse, vão tendo conhecimento disso. vão tendo conhecimento disso, sabem qual é, portanto, a percentagem para cada um, não é? Que deve fazer. Mas não quer dizer que o professor, por exemplo, e nós em todos os encontros que nós temos tido com as pessoas, eu não vou, por exemplo, fazer um trabalho escrito com os alunos e recolher todos os trabalhos. Hoje eu recolho 5, amanhã eu recolho mais 5 e eu vou fazendo o meu trabalho e no final eu tenho avaliação. E é o que nós fizemos. Durante toda a nossa vida docente foi isso que nós fizemos, não é? A recolha de informações e depois vamos atribuir uma avaliação. Foi agora, portanto, foi para a legislação, não é? Desta forma, ela é mais comum, porque ela está numa legislação, e eu devo fazer esse registro, porque nós sabemos que, ao longo dos anos, tivemos muitas queixas de pais em engajação, como é que o professor avaliou o meu filho se eu não tenho esses registros comigo? Não é? Como é que o professor avaliou o meu filho se ele fez 2 testes, apanhou 10 em cada um e o professor ele aparece com um 9? Não é? E o professor às vezes custa explicar que o 9 é por causa disso, porque não tem os registros. Então aqui formalizaram-se os registros para que o professor tenha essa ferramenta e possa trabalhar de uma forma muito mais leve. Não é? Agora, o professor é que deve saber como gerir a recolha dessas informações. Existe, portanto, o sistema permite ter uma caderneta para se fazer esse documento. Está-se a preparar essa caderneta online para facilitar ainda mais a vida do professor, onde ele poderá ir lançando as suas informações e depois, no final, ele tem todas as informações possíveis para poder dar a nota ao aluno. Também estava a falar também na questão que, portanto, no sistema tradicional, nós tínhamos apenas 2 testes, dividido por 2 e dávamos a nota. Ou o aluno é um aluno que consegue fazer consegue fazer um teste e ter uma nota de 20, ou pode ser um aluno também que não é um aluno apto para a parte sumativa, é um aluno apto para a parte participativa.
E o aluno que é apto para a parte participativa fica com 0, porque o professor não consegue registar. Então, aqui institucionalizou-se o registro de todos os itens que eu utilizo em sala de aula, normalmente porque todos os professores trabalham esses itens em sala de aula. Não se disse que é um teste que o professor vai aplicar para fazer trabalhos individuais. Não é isso. Não é? Eu posso dar ao meu aluno um trabalho individual para fazer em casa e nós vamos corrigi-lo no quadro e depois eu atribuo uma avaliação ao aluno. Portanto, são esses trabalhos que se fazem em sala de aula que foi para o normativo. Nada mais do que isso. Portanto, o professor não tem 5 testes a aplicar ao aluno num trimestre. Não é isso. Não é? Tem testes sumativos, sim, o mínimo de 2, e é uma exigência do professor que ficasse na legislação. Jorge Cardoso, a mim o que me parece é que acaba por ser transportada para dentro da sala de aulas todo um conjunto da nossa vida social, ou seja, enfim, na vida nós funcionamos com trabalho prático, somos observados, somos avaliados, temos que trabalhar em casa e há outros elementos, enfim, relativamente aos quais vamos sendo avaliados todos os dias. A pergunta que eu lhe coloco é porque que os professores continuam a achar muito chato estar a introduzir esses elementos de avaliação nas plataformas digitais e também a considerarem como válidos esses elementos de avaliação, o trabalho prático, o trabalho individual, o trabalho de casa, outros elementos de avaliação, etc. Isto está a chatear os professores porque... Evidentemente, eu gostaria que o Ministério, os responsáveis, deveriam escutar os professores para ver a satisfação. Porque, senão, vejamos, porque estando fora, assim como eu também estou, é fácil falar assim como a senhora diretora falou. Mas, na prática, eu gostaria se ela estivesse numa sala de aula e ter turmas até com 40 alunos e ter 10 turmas ou 11 turmas para ver qual quantidade de alunos que o professor trabalha com esses alunos. Jorge, mas estás a reconhecer que é uma boa metodologia. Apenas que há muito trabalho. Não concordo. Não concordo. E vou explicar, por isso que eu estou a fazer essa introdução. O professor o que é? O professor tem 10 ou 11 turmas. Por quê? Foi reduzir o tempo letivo semanal. E trabalha com outras turmas com 40 ou mais alunos. O professor vai a essa turma durante um trimestre 24 vezes, para não haver feriados, para não haver tolerância de ponto, para não adoecer, o aluno para não adoecer, durante 24 vezes, portanto, isso, porque vai 2 vezes, ou seja, 8 vezes por mês, e um trimestre tem 3 meses, vai lá 24 vezes a essa turma, a essas turmas. E o que é? Terá que ministrar todos os conteúdos programados e terá que fazer essas avaliações para todos os alunos. Isso é possível? Isso é que nós perguntamos. Porque estar a falar assim, eu posso falar assim, porque não estou a fazer esse trabalho. Mas um professor que tem mais de 300 e tal alunos, porque tem 10, 11 turmas, com 30 e tal, 40 alunos por turma, para fazer esse trabalho num trimestre, para ter 6 elementos de avaliação de cada aluno, porque caso contrário o sistema não recebe. Jorge, mas a metodologia, eu estou a perguntar, está de acordo com a metodologia, portanto? A tua crítica é relativamente a outros aspectos. Mas a metodologia, isso já vinha, outros elementos de avaliação. Eu sempre trabalhei com isso. Tinha os testes, assim, e mais os outros elementos de avaliação. E isso, tudo aquilo que estão a criar, é para fazer um quadro, mas não alterou nada. Outro elemento de avaliação, só que estão a obrigar os professores a falsificar as notas. Nós não estamos a fazer avaliação que é uma avaliação correta, ou seja, séria. Os professores sabem disso e os responsáveis do Ministério da Educação devem estar cientes. Nós todos somos professores. Portanto, e os professores estão a ser sobrecarregados de trabalho. Portanto, há aqui um problema de sobrecarga e não é um problema tanto de metodologia de avaliação, é sobrecarga de trabalho, é isso que me está a dizer. É metodologia sim. Porque um professor que iniciou há 30 anos atrás tinha 7 turmas, hoje com 30 anos de serviço, que tem uma redução de 8 tempos, voltará a ter 7 turmas.
trabalho o quê? Nós temos que ver o número de trabalho que o professor que está a ser sobrecarregado. E com essa metodologia. É metodologia propriamente que os professores dizem. Com essa revisão curricular e o que é que fizeram? Reduziram todas as disciplinas, exceto língua portuguesa e matemática, em 2 tempos semanais. Em que o professor vai a uma turma durante um trimestre 24 vezes para lecionar os conteúdos programados e para fazer essas avaliações. Isso não é possível. Não é difícil, é impossível mesmo. Portanto, é para fazer, o professor terá que fazer a quantificação de cada item de avaliação. Portanto, isso eles devem estar cientes que estar a fazer o quadro, pintar o quadro é bonito, sim, mas na prática não funciona. Senhor Diretor Nacional. Dizer-lhe que, portanto, nós efetivamente nós estamos a pintar o quadro, somos professores. Eu estive na sala de aulas em 2016, portanto, quando fui para a delegação, e sei exatamente a tarefa que está destinada aos professores. Os professores têm o seu tempo letivo, que pelo estatuto é no máximo de 22 tempos letivos, e vão adquirindo reduções conforme o seu ano de serviço. Não é verdade que reduzimos todas as disciplinas, a carga horária de todas as disciplinas. A CTV, a História e Geografia de Cabo Verde, tem 3 tempos letivos no 5º ano, por exemplo. E não se pode. Portanto, quando se fala, por exemplo, no francês e no inglês com 2 horas, há que se ver que o francês e o inglês era lecionado como disciplina optativa no 7º ano, para o 12º era sempre opção. Agora é obrigatório. O aluno, desde o 5º ano de escolaridade, estuda obrigatoriamente o francês e o inglês. Obviamente não pode ter 4 tempos letivos, porque nós não estamos a fazer um doutoramento na língua inglesa ou na língua francesa. O aluno tem 2 horas semanais nessas disciplinas e vai fazendo até o 12º, completando a sua carga horária. Compreendo quando o Jorge fala de os professores passam muito tempo nas plataformas, etc. As mudanças sempre trazem resistências, nós compreendemos isto, mas convenhamos, antes eu, enquanto professor, fazia a minha pauta à mão, ditada por todos os professores à mão. Demorávamos um dia inteiro a fazer a pauta à mão, primeiro a lápis, depois cobríamos a caneta com várias cores, e se você, ao cobrir com a caneta, errasse num número, teria que voltar a fazer tudo de novo. Agora, com uma plataforma digital em que você em 5 minutos já coloca todas as suas avaliações lá de casa ou num café, a tomar o seu cafezinho, você lança a nota do aluno que num dia avaliou, como a Rosa bem detalhou. Portanto, você não tem que avaliar todos os alunos todos os dias. Você chama 4 ou 5 alunos, avalia rapidamente em 2 ou 3 minutos e depois segue a sua aula normalmente. Isto é uma questão de técnica e de estratégia, e com essas formações contínuas nós achamos que vamos superar essas formações e, portanto, dizer que nós fizemos isto também para proteger o professor. Porque o professor, quando um pai encarregado de educação, como disse bem a doutora Rosa, faz uma queixa formal de que o meu filho teve uma nota tal e o encarregado reclama da nota, o que é que se pede ao professor são evidências de como ele fez a avaliação. E a avaliação hoje é totalmente transparente. O professor tem que dizer, olha, o aluno fez isto, aliás, está registado na plataforma, e a partir dali se esclarece o pai. Antes não. Antes, se o professor quisesse dar 10 a um aluno, dava porque ele é que manda e pronto. Mas isto não é, obviamente, a melhor forma de se relacionar com os alunos, porque o processo de ensino-aprendizagem tem que haver uma relação de confiança e daquilo que o aluno tem que ser reconhecido por aquilo que ele fez. Se realmente ele trabalhou, tem que ser reconhecido todo o trabalho que ele fez até o final do ano letivo e não ser avaliado apenas por 2 testes, porque é fácil. Quando você só tem as provas, corrige as 2 provas, soma e divide e dá a nota. Portanto, mas temos que valorizar o percurso do aluno. E se queremos falar em qualidade, temos que olhar para todas essas vertentes. Muito bem. Acrescentar mais alguma coisa? Primeiro, para dizer que a faca e o queijo na mão 2 minutos. Deixou de existir. Porque já estamos na reta final. Porque nós centralizamos... Eu queria ver a questão dos agrupamentos. Pois é, centralizamos a aprendizagem no aluno. E a formação contínua também, portanto, ela vem de arrasto, não é? E para dizer também, apenas para tornar a dizer, temos aqui o artigo 39º, por exemplo, as ponderações são 2 ponderações, 50% para testes escritos
orais e práticos. Não sou obrigada a aplicar testes apenas escritos. Não é? Posso aplicar outro tipo de testes. E também, os outros elementos da avaliação são informação da observação diária, trabalhos individuais e fichas ou fichas de exercício, ou, né, informação resultante da realização de tarefas propostas, que podem ser tarefas individuais ou em grupo, realizadas na escola ou fora dela. São 3 itens, não são 6 itens. Então fica aqui a retificação. Jorge Cardoso, eu vou depois passar a palavra ao Sr. Diretor Nacional, mas antes queria ouvir o Sr. Diretor Nacional de Educação vai explicar-nos a pertinência dos agrupamentos e como é que a reforma educativa vai dar mais estabilidade aos professores, enfim, à sua gestão, etc. Mas diga-me antes quais são as queixas que vocês têm relativamente a essa questão de agrupamentos escolares. Por da distância, orografia, Antes de entrar, etc. de responder a essa tua pergunta, eu gostaria de dizer ao Sr. Diretor, só se for o Sr. Diretor, enquanto professor, é que fazia isso. Eu fui professor em toda a minha vida e nunca fiz isso. E os professores não fazem isso. Agora, a questão que eu coloquei é o Sr. Diretor a explicar aos professores que terão que trabalhar com turmas de 40 alunos para fazerem essas avaliações. E vai a essa turma durante um trimestre 24 vezes, e para que não haja feriados, nem tolerância de ponto, e o professor não pode adoecer, nem o professor nem o aluno. Como é possível? Isso que eu perguntei. Eu não estou a referir em relação aos alunos de ter duas aulas de inglês, 2 de francês. Não é isso. Eu estou a referir aos professores que começaram a trabalhar, assim como assim. Começou a trabalhar com 22 tempos. Depois, chegando a 30 anos de serviço, reduz-se 8 tempos. Tinha 7 turmas e agora voltou a ter novamente 7 turmas. No final da carreira, em que o professor já está cansado, e fazer esse trabalho que estão existindo. Isso eu coloquei. Agora, relativamente para responder à sua questão, o sistema de agrupamento, eu penso que apenas há uma certa vergonha em dar para trás por parte dos responsáveis do Ministério da Educação. Porque já viram que não funciona bem. O sistema de agrupamento, nós questionamos desde a primeira hora, e não funciona bem. Colocou mais dificuldade aos alunos, colocou mais dificuldade aos professores, principalmente os professores de língua. E nós conhecemos a realidade das nossas escolas, das nossas ilhas. Portanto, o que é que veio trazer? Veio trazer dificuldades enormes, tanto para os alunos e para os professores. Os alunos ficaram mais longe das suas residências e com o problema que nós temos de insegurança e também o problema de transporte inadequado para os professores e para os alunos, os professores terão que estar a deambular de um lado para o outro, e é isso que causaram com o sistema de agrupamento. E o que é? Não surtiu nenhum efeito. Isso é uma grande verdade. Não querem reconhecer isso, mas o futuro dirá. Sr. Diretor Nacional, a questão dos agrupamentos que eu gostaria também de lhe colocar é com que objetivo foi decidido, como é que está a funcionar, quantos agrupamentos temos e até que ponto a reforma vai introduzir mecanismos, enfim, de resolução dessas questões que o representante dos sindicatos aqui avança. As distâncias, a orografia, a maneira como os agrupamentos trabalham, etc. Repare, quando se pensou os agrupamentos, nós temos que ter em conta as coisas não são feitas só porque entendemos que sim. Portanto, existe todo um arranjo que se fez por detrás disto. O programa do governo foi claro em que era preciso investir no mundo atual com as línguas, com as tecnologias. Isto não era possível fazer da forma como como o parque escolar estava sendo feito. Portanto, o que é que se fez? Continuou-se do primeiro ao quarto ano, os alunos que estudam nas suas localidades. Não há deslocações ali. Salvo em algumas escolas em que você tem 1 ou 2 alunos naquela escola e que, obviamente, por uma questão de socialização, os alunos são transportados para escolas vizinhas. Graças a Deus temos escolas de ensino básico em todas as localidades de Cabo Verde. E os alunos do primeiro ao quarto ano não se deslocam. Os alunos, a partir do quinto ano, têm que ter francês, têm que ter o inglês, e nós sabemos que algumas localidades, infelizmente, têm um número reduzido de alunos. E não se pode deslocar um professor para ir numa zona remota só para dar 10 alunos uma aula de inglês.
2 vezes por semana e temos que ver. Neste caso, os alunos é que se deslocam. Pois, é a forma muito mais fácil, deslocamos os alunos. Portanto, todos os concelhos também têm uma escola secundária. Os alunos não vão de um concelho para outro. Existe uma escola secundária em todos os concelhos que foram transformados em sedes de agrupamentos e outras escolas que antes funcionavam como ciclo preparatório e que foram transformados em centros, sedes dos agrupamentos. Portanto, temos 44 agrupamentos portanto, em todos os concelhos. Em 44 escolas secundárias que são sedes dos agrupamentos. E isto permitiu claramente que nós pudéssemos concentrar, porque também não podemos ter uma sala de informática em todas as escolas do país, que são 400 e tal escolas. Não podemos ter uma sala de informática em todas as escolas. Para isso foi organizado... Há ganhos de sinergia, portanto. Com certeza, de sinergia, e para o professor é muito melhor. Porque o professor desloca dentro do seu agrupamento, quando nós temos a consciência da dispersão que existe em alguns concelhos, aí é-lhe atribuído um subsídio, mas nunca dá aulas consecutivas, por exemplo, no dia que vai num agrupamento, não vai no outro. Vai num agrupamento hoje, amanhã leciona num outro agrupamento e numa outra escola do mesmo agrupamento, nunca em agrupamentos diferentes e assim por diante. Isto trouxe ganhos enormes. Portanto, faz o máximo uma deslocação. Claro, e igualdade de oportunidades para todos não se consegue se não as escolas não estiverem agrupadas adequadamente. Obviamente, nós neste momento estamos a fazer porque as coisas têm que ser avaliadas. Em Cabo Verde temos que ter essa cultura de avaliação. Nós vamos desencadear ainda este ano letivo um processo de avaliação daquilo que foi os agrupamentos e vamos introduzir os reajustes. Agora, não podemos implementar uma coisa antes de realmente ela se assentar, estarmos a correr para modificar sem se ter feito um estudo por detrás disto. Vai-se promover um estudo este ano para que tenhamos possibilidade de corrigir tudo aquilo que são eventuais falhas que existe nos agrupamentos. Muito bem. Jorge Cardoso, posto isto, enfim, não sei se quer fazer um comentário antes de lhe perguntar o que é que está a fazer em São Nicolau. O Ministério da Educação quer saber o que é que está a fazer por lá. Não, o Ministério da Educação deve preocupar na sua agenda. O Ministério da Educação está de olhos nos sindicatos, pá, como os sindicatos estão de olhos no Ministério da Educação. Não, evidentemente, mas deve preocupar a sua agenda, porque a agenda do sindicato a minha agenda, de facto, eu estou em São Nicolau, já reuni com os professores aqui em Ribeira Brava, à tarde estarei em Tarrafal e continuaremos a percorrer a todos os concelhos do país ao escutar os professores, porque os professores, portanto, o Ministério continua com dívidas enormes com os professores e não se vislumbra, de facto, aquilo que os professores almejam ou que o próprio sindicato almeja. Por exemplo, nós tínhamos solicitado ao Sr. Ministro, no último encontro, um cronograma de resolução das pendências, de todas as pendências. Jorge, eu te peço que adiemos essa questão para uma outra semana, senão não saímos daqui hoje. Vamos ter mais uma ação de debate, eu vou chamar-te. Não há problema. De modo que... Diga-me apenas o que é que está a fazer em São Nicolau. Em São Nicolau, portanto, eu estou a ter encontro com os professores. Visitei algumas escolas aqui em Ribeira Brava. Em Tarrafal apenas teremos encontro com todos os professores do Conselho para escutar os professores e transmitir o ponto de situação que nós estamos a ter relativamente à negociação com o Ministério da Educação e também a escutar os professores e preparar, caso necessário, para novas formas de luta, se isso venha a ser necessário implementar. O Sr. Diretor Nacional da Educação já sabe que na próxima edição vai ter que justificar os dinheiros em falta, os salários dos professores atrasados, as pendências, as promoções, as progressões, etc. Salários nunca estão atrás. Eu vou perguntar à doutora Rosa Silva se, já para terminar, tem um minuto, se com essa reforma, essas reivindicações formativas e uma melhor adaptação aos conteúdos curriculares informados nos manuais que vão ser produzidos, se, enfim, a formação vai resolver definitivamente todas essas queixas que nós temos estado a ouvir. Esperemos que sim. A formação tem esse objetivo, não é? De resolver as questões, os constrangimentos, as dúvidas, etc. Eu penso que sim, eu penso que isso é o foco da revisão curricular, é a formação docente e para prepará-lo para, portanto, o que vem à frente. Não é?
Muito bem, foi mais uma edição do programa Economia Viva. Foi mais uma edição do programa Debate à Nação. José Mário Correia esteve na coordenação. Os técnicos Érica dos Santos, Rilian Lopes, Tiago Ribeiro, Hélio Barros e Ivandro Mendonça estiveram na técnica. Agradecemos os nossos convidados, Adriano Moreno, diretor nacional de Educação, Rosa Silva, diretora de Serviço de Desenvolvimento Curricular, Formação de Professores e Promoção da Educação à Distância, esteve aqui a ajudar-nos a entender tudo isso, naturalmente com o concurso dos sindicatos. Nós agradecemos, portanto, a Jorge e Cardoso, que durante essas 2 horas, Jorge Cardoso do Sindep também ajudou-nos a compreender as dificuldades não só da classe dos professores, enfim, como também as perspectivas que se abrem no quadro da reforma educativa já em curso.